hoje, a nossa conversa vai ser sobre algumas ações e setores específicos, sabe? Vamos olhar mais a fundo, com base em informações de mercado, dados das empresas. Isso aí. A ideia é pegar os indicadores, o histórico, as perspectivas, né? E focar em algumas como CSN, Irani, Klabin, CSN Mineração, para a gente entender melhor os riscos e as oportunidades. Perfeito. E começando por essa história das ações cíclicas, é sempre um tema quente, né? Porque, nossa, é difícil prever resultado, dividendo no longo prazo. Bem diferente de umas empresas mais estáveis, digamos. Exatamente. A volatilidade, assim, pode ser absurda. Pega a CSN, por exemplo. Nossos estudos mostram tipo um ganho de 6.000% lá entre 2002 e 2008. 6.000% é muita coisa. Muita coisa. Mas aí, logo depois, veio aquela queda, né? Caiu 90% até 2016. E mais recente, desde o pico de 2021, já são uns 85% de queda. Uau! O fascinante, assim, é que esses ciclos duram anos, né? Exige uma paciência e uma tolerância para ver o dinheiro diminuindo o papel que não é para qualquer um. Com certeza. E não é só a CSN, viu? Se a gente olha outras cíclicas, desde os últimos picos, Petrobras caiu uns 40%, Gerdau 45%, Ferbasa 55%, Vale uns 56%, Braskem, nossa, 87%, Usiminas 91%. Números bem expressivos. São. Por isso, é bom ter cautela, né? Para quem foca numa carteira de longo prazo, para renda, talvez não seja bom ter um peso tão grande nessas ações. Entendi. Quer dizer, acertar o timing do ciclo pode dar um retorno incrível, mas tem esse elemento quase de sorte, né? E o risco de ficar anos ali parados sem ver retorno, ou até negativo. Exato. É um jogo diferente. E essa dinâmica toda me lembra outra comparação que o pessoal sempre faz: Irani e Klabin, né? Ah, sim, clássica essa. Pois é. O pessoal sempre pergunta. Olhando os preços recentes, acho que Irani, o Rani 3, estava na casa dos 7,33 e Klabin, KLBN4, uns 3,58. Pelos indicadores atuais, como é que elas se comparam? Olha, pelos números puros, a Irani parece mais barata nesse momento, tá? O dividend yield dela tá melhor, na casa dos 9%. 9%? Bom yield. Sim, contra uns 6,5% da Klabin. E se você colocar a recompra de ações na conta, o yield total da Irani vai para uns 12%. Interessante. E tem mais, né? Informações da empresa mostram que as margens da Irani estão melhores, a dívida parece mais controlada e eles acabaram um ciclo de investimento grande agora, o que deve liberar mais caixa. Ah, isso é importante. Com certeza, o fluxo de caixa livre ajustado dela, que é o dinheiro que sobra mesmo, né, depois de investir, foi de 14% do valor de mercado nos últimos 12 meses. É bastante coisa. E eles têm distribuído bem, entre 60% e 90% disso para os acionistas. E a Klabin? A Klabin fica mais ali entre 30% e 50% do fluxo de caixa livre. Entendi. E olhando o histórico, o desempenho passado, isso também conta, né? Conta muito. Nos nossos levantamentos, a Irani entregou um retorno bem maior nos últimos 20 anos, algo como 23.000% contra 1.000% da Klabin. E os dividendos recentes da Irani também chamam a atenção, né? Quase 9 bilhões e 250 milhões desde 2019. É verdade, o histórico recente da Irani é forte em termos de retorno para o acionista. Mas, por outro lado, a Klabin tem aquela imagem de solidez, né? Uma empresa maior, mais antiga, qualidade percebida talvez superior pelo mercado. Sim, tem esse fator. Então, aí conectando tudo isso, o preço à chave. Se a Klabin, por exemplo, caísse mais um pouco, sei lá, para a faixa de 3,30, 3,50, aí ela ficaria bem atraente, na minha opinião. Depende muito do preço que se paga no final das contas. Claro, o preço sempre importa. E falando em preço e características, a CSN Mineração, ela tem uns pontos bem interessantes. Sim, tem sim. Pelo que vimos, o payout dela é altíssimo, né? Entre 80% e 100% do lucro desde o IPO em 2021. Dívida baixa e um caixa enorme, 14,3 bilhões de reais, é quase metade do valor de mercado dela. Esse caixa é realmente um diferencial importante. Funciona como uma segurança, né? Para uma empresa cíclica que está planejando investir pesado. Mas o mercado ainda tende a ver a Vale como superior, digamos. Maior, custo de produção menor, mais diversificada, tem cobre, níquel.
A qualidade do minério da Vale também é vista como melhor. E tem aquele potencial de destravar valor na Vale que o mercado considera. Entendi. A comparação com a Vale é inevitável. É. E um ponto que não ajudou a Semin 3 foi o timing do IPO, né? Foi lá em 2021, bem no pico do preço do minério de ferro. Quem comprou ali... Viu o ciclo virar logo depois. Exatamente. Reforça aquela questão da imprevisibilidade do ciclo. O minério caiu pela metade pouco tempo depois e a ação acompanhou. Isso levanta aquela questão importante sobre o risco do timing de entrada nesses papéis. E olhando para frente, a CMN3 tem planos grandes, né? Querem aumentar a produção em 40% até 2030. Sim, são planos ambiciosos, mas isso exige um investimento bem pesado. 13 bilhões nos próximos 5 anos, segundo as informações da própria empresa. 13 bilhões. É bastante dinheiro. É, e aí mora o risco, né? Você investe tudo isso e pega um ciclo de baixa do minério pela frente. Complicado. Ou o contrário. Ou o contrário. Investe e pega um ciclo de alta forte. Aí a capacidade de gerar caixa e pagar dividendo pode ser espetacular. Faz sentido. E tem um fator adicional aí. A controladora, a CSN, precisa de caixa, né? Ela tem a própria dívida, os próprios investimentos. Isso provavelmente vai manter a pressão para a Semin 3 continuar com payout alto. Ah, bem lembrado. Pelo histórico, é comum eles anunciarem proventos mais para o fim do ano, sabe? Outubro, novembro, dezembro. Vamos ver se isso se repete. Interessante ficar de olho, então. Bom, pensando em tudo isso que a gente conversou, a volatilidade das cíclicas, as diferenças entre Irani e Klabin, os pontos da CSN Mineração, como que esses fatores influenciam a avaliação de risco e retorno na estratégia de cada um? Deixem um comentário aqui embaixo contando a perspectiva de vocês ou se ficou alguma dúvida sobre essa nossa análise. Então, recapitulando rapidinho, a gente falou do risco e da natureza das ações cíclicas, demos uma olhada nos indicadores e histórico de Irani e Klabin e analisamos os prós e contras da CSN Mineração. Fica aí a reflexão final. Como é que a gente equilibra a análise dos números, dos dados históricos, com essa incerteza toda dos ciclos de mercado na hora de investir? Não esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar mais conteúdos como esse. Este é o Mercado de Renda Variável Bolsa de Valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.